Às vezes, você pede algo para Deus e Deus te concede esse algo como um trabalho, como um carro ou uma casa. Só que Deus quer que você cuide disso, mas depois devolva para Ele. E não necessariamente devolver tudo para Deus. Se Deus te deu um carro, talvez Deus quer que você use este carro para glorificar o nome dele, que você use essa casa para abençoar os filhos dele. Às vezes Deus nos dá algo para que devolvamos para ele. E às vezes também Deus nos dá uma pessoa, um companheiro ou uma companheira, um filho ou uma filha, para que cuidemos dessa pessoa, mas no final das contas nós dediquemos este relacionamento ou dediquemos este filho ou esta filha a Ele. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre quando Deus nos dá algo ou alguém, mas Ele quer que cuidemos deste algo ou alguém e devolvamos para Ele. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Será que você tem cuidado bem do esposo ou da esposa que Deus te deu? Será que você tem cuidado bem dos filhos que Deus te deu, que Deus colocou em sua vida? Você tem cuidado bem da casa, do carro ou do ministério que Deus colocou em suas mãos? E por que eu estou falando a respeito dessas coisas? Porque o nosso Deus é um Deus galardoador e tudo aquilo que Ele nos dá nessa vida são símbolos ou figuras de uma herança eterna que Deus tem para nós no reino dos céus. No reino dos céus nós não casaremos e não nos daremos em casamento. No reino dos céus nós seremos muito parecidos com os anjos. Nós não vamos estar preocupados com casamento. Mas o que é mais importante neste tema desse vídeo de hoje é que tudo aquilo que você recebe de bênção das mãos do Senhor reflete a maneira com que você vai cuidar em relação à herança que Deus tem preparada para você no reino dos céus. Nós estaremos aqui na terra reinando com Jesus, mas os padrões deste reino são os padrões do reino do céu. Presta bastante atenção, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor e você precisa cuidar dos seus filhos, sabendo que os seus filhos não pertencem a você. Você precisa cuidar dessa casa que você mora, não porque você tem que estar apegado a ela como bem material, mas você cuida bem dessa casa porque foi Deus que te deu. O ministério que Deus colocou em suas mãos, você não cuida dele porque você está apegado a esse ministério. Você cuida bem dele porque é um ministério que Deus colocou em suas mãos. Notou a diferença de estar apegado àquilo que Deus te deu e cuidar bem daquilo que Deus te deu? No reino dos céus, mais uma vez eu vou repetir, no reino dos céus que estará acontecendo aqui na terra, nós receberemos recompensas, galardões. Muitas pessoas serão governantes de cidades, de nações. Muitas pessoas estarão liderando outras pessoas. E a maneira que você cuida daquilo que Deus te deu, presta atenção nisso, a maneira que você cuida da herança que Deus colocou em suas mãos, tudo isso vai refletir no reino eterno. Lembra daquele texto que diz: bem-aventurado são os mansos de espírito, porque estes herdarão a terra. E o que significa mansos de espírito ou humildes de espírito? Humildes ou mansos de espírito significa aqueles que são dependentes de Deus espiritualmente. Se você é uma pessoa dependente de Deus espiritualmente, você vai olhar para sua casa, para o seu carro, você vai olhar para o seu esposo e para sua esposa, para os seus filhos, e você vai saber que aquilo que você está cuidando ou alguém que você está cuidando não pertence a você, mas pertence ao Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas nos serão acrescentadas. Você não pode ficar preocupado como se aquilo fosse seu, mas você cuida bem daquilo de uma maneira desprendida. E assim você será uma pessoa humilde de espírito, e os humildes de espírito herdarão a terra. Agora, nós vemos isso mais uma vez acontecendo na palavra de Deus. Quando uma mulher, ela dá à luz a um filho, e quando esse filho completa 3 meses,
ela descobre que as crianças daquele vilarejo estavam sendo pegadas para ser sacrificada, porque o faraó descobriu que naquela época nasceria o libertador de Israel. E ali Joquebede, naquele medo de perder seu filho, ela pega uma espécie de cestinho, coloca aquele bebê de 3 meses, fecha e betuma, deixa aquele cestinho bem tampadinho e lança o seu bebezinho de 3 meses no rio Nilo, lá no Egito. Então, aquele bebezinho começa a andar sobre as correntes das águas do rio Nilo. E ali, a irmãzinha daquele bebê, a irmãzinha mais velha, começa a correr em volta do rio para seguir e saber para onde foi aquele cestinho com o bebezinho dentro. Resumindo a história, este cestinho vai parar ali nas águas, perto da filha de Faraó. E ali a filha de Faraó acha o cestinho com o bebezinho dentro. E a filha de Faraó sabia que não podia ficar com aquela criança. E ela decide entregar aquela criança para uma mulher cuidar até que aquele bebezinho crescesse. E aqui nós vemos a graça de Deus, de uma mulher que confiou no Deus Todo-Poderoso. Ela entrega o seu bebezinho para que ele não fosse morto naquela chacina horrorosa naquele tempo. E as águas levam aquele bebezinho até a filha do faraó e de repente a filha do faraó não podia ficar com aquele bebê, ela devolve para a própria mãe para que Joquebede cuidasse do próprio filho. Que coisa linda! Joquebede, ela entrega o seu próprio filho a Deus, ela confia a Deus. E ali, no que seria o território do inimigo, o próprio Deus movimenta toda uma situação e o filho de Joquebede volta para os seus braços. Joquebede cuida daquilo ou daquele que era de Deus, e eu estou falando de Moisés. Joquebede cuida do próprio filho e recebe um salário para cuidar do próprio filho, mas ela sabia que no futuro ela mais uma vez precisaria devolver Moisés para Deus, porque ele seria o libertador e o legislador de Israel. Às vezes, Deus coloca algo precioso nas suas mãos e você não está percebendo, você não acaba percebendo que aquilo que Deus deu nas suas mãos, Ele quer que você cuide com mais carinho, porque lá na frente Ele vai pedir para você. Tudo aquilo que você recebe de Deus, Ele quer que você cuide, porque nós precisamos cuidar da herança do Senhor. Então, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos cuidar com muito carinho. Porque o dono do seu filho, da sua filha, o dono do seu esposo ou da sua esposa, o dono dessa casa que você mora, pode ser que um dia ele peça para você: meu filho, agora eu quero isso de volta. E se nós vamos devolver para Deus, nós precisamos devolver nas melhores condições. Bom, mais uma vez eu finalizo aqui esse vídeo e quero mais uma vez também te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.